Oi, gente, tudo bem? Hoje o dia tá muito bonito, então vai ficar esse sol aqui. Mas eu queria conversar hoje com vocês um pouquinho sobre A Letra Escarlate do Nathaniel Hawthorne. Ah, esse livro aqui eu quero ler ele há muito tempo, muito tempo. Ele tá naquele meu desafio eterno dos 1000 livros para ler antes de morrer. E eu sempre fiquei muito curiosa a respeito da história, principalmente porque ele é um romance histórico ambientado na colonização dos Estados Unidos pelos puritanos, mas ele também é um romance escrito há 100 anos atrás, século XIX. Eu adoro ver que eu nunca leio, eu nunca leio as partes que interessam antes e venho aqui gravar o vídeo, né? É uma coisa maravilhosa. Ai, tá em 1862 ele foi publicado. Ahn, e ele foi publicado primeiramente em dois tomos, né? Ele foi dividido. Ele causou bastante alvoroço na época da publicação, que nem Relações Perigosas, que nem O Amante de Lady Sharpley, que eu ainda não li, que eu quero ler. Moll Flanders, por tratar de temas, vamos dizer assim, sujos, temas bastante delicados a ser tratados. A nossa mocinha aqui, ela trai o marido e ela acaba tendo uma filha dessa traição, desse relacionamento. Para quem lê romances policiais, quem é o pai da criança e o motivo que levou ela a esconder esse segredo vai ser descoberto nos primeiros capítulos, não vai ser um mistério grandioso. Mas não querendo dar spoiler e não querer tirar a graça de quem vai ler esse livro, apesar que eu acho que isso até deve ter nos resumos para vestibular. Uh, Essa relação do do pecado e do pecador, daquele que deveria evitar o pecado com o pecador. Esse livro ele traz vários questionamentos nesse respeito de o que é pecado, de até onde é o pecado. E tu tem uma descrição dos personagens e um crescimento desses personagens ao longo da narrativa muito grande. Esse livro ele embarca 7 anos da vida da Esther, né? Ela é a nossa narradora em grande parte da história e depois o narrador ele é um narrador onisciente, uma pessoa que fez essa investigação. Uh, Sobre o próprio livro em si, o prefácio desse livro ele é gigantesco, ele tem 60 páginas de prefácio e ele só vai fazer sentido no último capítulo do livro, o prefácio. Eu juro que enquanto eu estava lendo o prefácio eu fiquei, tá, mas isso aqui não tem nada a ver com a história. Porque é uma outra história que o Nathaniel conta que vai fazer sentido no início da conclusão, que ele chama o último capítulo desse livro de conclusão, né? Que é uma coisa também que me chamou bastante atenção. Tu tem um capítulo dedicado só à criança que, assim, é delicioso de ser lido, que tu fica com aquela sensação de tipo, nossa, é sério. A criança é muito bem descrita e muito bem trabalhada pelo Nathaniel. Porque assim, quem tem o costume de ler livros clássicos, às vezes acha as crianças meio abobadas, meio apasteladas, meio adjuntas, meio anexos ali só para fazerem parte daquela história. Elas não constroem ou não estão presas nessa narrativa. E aqui não, aqui tu tem uma criança que ela não é só protagonista, assim, uma das protagonistas, como ela também ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da história e nas próprias relações construídas ao longo da narrativa. Eu gostei bastante também que a escrita do Nathaniel ela é uma escrita fluida.
muito fluida para a época. Às vezes eu até ficava pensando, nossa, mas isso, ou a tradução foi muito bem feita, foi muito bem adaptada, ou realmente ele escrevia para jornal, porque assim, é uma escrita bem gostosa assim, e até mesmo nos momentos tristes, nos momentos mais pesados da narrativa, ele acaba dando uma leveza para aquilo ali, um entendimento para aquilo ali, e tu acaba se envolvendo mais com a história. A Esther ela passa muitas dificuldades ao longo da narrativa, principalmente sobre o preconceito. E eu gostei de ver que o Nathaniel ele meio que critica a forma puritana, a forma cristã de ver o pecado até, mas sem ser aquele discurso apontativo ou aquele discurso de ai, tal coisa é melhor. Não, ele tá só narrando que a pessoa ela não precisa ser literalmente condenada por um erro que ela cometeu em determinado período da vida dela ao longo de toda a vida e nem pagar por isso ao longo de toda a vida, né? Que é uma coisa que ele faz alguns personagens questionar, né? A Esther, ela é. Falando assim, cruelmente da história, né? A Esther, ela é meio que condenada a andar com essa letra escarlate, né? Que no início essa letra ela é um peso, ela é uma coisa que queima no seio, no peito dela. Ela é uma marca, como uma marca de Caim, né? E ao passar do tempo, assim, sabe? Ela vê isso daqui como uma própria característica da personalidade dela, uma coisa que exterioriza um aspecto da vida dela que ela não se arrepende, porque ela nunca se arrependeu de ter tido essa criança, ela nunca se arrependeu de ter colocado a cara a tapa e ter assumido essa traição e ter tido essa criança. E eu acho muito engraçado que no início ela é muito envergonhada, ela é muito envergonhada, muito sentida desse pecado, né? Mas com o passar do tempo esse pecado transformou ela numa mulher forte, numa mulher decidida. Tanto é que ela vai passar o resto da vida dela carregando essa lepra escarlate sem se sentir inferior por conta dessa letra. Ela é uma personagem feminina assim muito rica, dá para se trabalhar N camadas dela. Ela teve um desenvolvimento excelente e foi uma das personagens assim, uma das mulheres escritas por um homem que mais se identificou com pensamentos, com os meus pensamentos assim, com uma forma de ver o mundo. Não em relação ao que ela passa, mas em relação à forma de enfrentar aquilo ali. Porque às vezes eu sinto que o homem ele não entende que a mulher é mais subjetiva. Ela realmente ela reflete mais a respeito daquilo ali, ela realmente ela tem mais pensamentos a respeito daquilo ali. Não é só aquele preto no branco, aquele cinza no preto, sabe? E sobre os personagens masculinos, eu achei eles mais coadjuvantes do que protagonistas. A Esther é tão bem trabalhada, a criança é tão bem trabalhada, algumas matronas ali daquela cidade são tão bem trabalhadas que tu acaba não prestando atenção nos homens dessa narrativa. E eles acabam sendo só alguns anexos, assim, eles acabam não sendo homens, no caso. E, tipo, eu fico meio até impressionada a respeito disso, por conta que um homem escrevendo sobre o homem seria mais fácil para ele demonstrar aquele sentimento, aquela proporção, né? E não, ele simplesmente ele faz a transformação, não que sejam personagens mal construídos, mas eles são. Deu uma cortada no vídeo, mas continuando assim, não que eles sejam personagens mal construídos, mas eles são personagens mais falhos em vista a própria relação dos outros, né? Até os outros personagens, tipo ali da vila, coisa eles têm características mais marcantes. Os personagens masculinos desse livro eles parecem mais apagados.
E em muitos momentos eu fiquei me perguntando se isso não foi proposital, assim, até mesmo pela forma como eles foram colocados ao longo da narrativa, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a própria construção do ambiente aqui. Aqui é um ambiente triste, enfadonho, mas que com o passar do tempo ele floresce. Até mesmo porque um dos diálogos mais importantes que a gente tem aqui nesse livro, alguns dos diálogos, alguns dos diálogos mais importantes que a gente tem nesse livro, o ambiente ele é relacionado com o próprio diálogo. Dando o exemplo da quando o pastor e a Esther vão conversar na floresta, que ele é um ambiente escuro, um ambiente cheio de árvores, e ali ele tem uma revelação, ele tem uma formação. E quando vai pro público, no meio da praça, que é completamente descrita, em meio à festa, em meio a isso, ela percebe que não é tudo aquilo que ela imaginava que seria. E tu acaba vendo que a personagem ela se torna mais deixada de lado, até mesmo massacrada por aquilo que ela realmente escolheu, né? Outra coisa que eu destaco bastante aqui é a própria descrição dos personagens, a própria aparência deles. A aparência deles acaba se modificando ao longo da narrativa, né? E de uma forma bem pontual, assim, tu sente que essa modificação é feita e como que ela é feita, por que ela é feita dessa forma, né? É uma modificação bem invasiva, assim, bem pontual no caso até. Eu gostei muito dessa história, eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Eu pretendo reler isso aqui com mais maturidade, mais carga de leitura, como diria, maturidade literária no caso. Outro aspecto que eu também destacaria, além da fluidez narrativa e da própria coisa, é que como foi uma história criativa para a época que foi escrito, sabe? Eu fiquei me perguntando muito ao longo de tipo os diálogos, como eles foram construídos, a própria formação de como foi construída. É tudo muito criativo assim para a época que foi feita, para a forma que foi feita e para as relações que acabam se desenvolvendo. Eu fiz bastante marcações, não sei se vai dar pra ver assim. Fiz bastante marcações. Eu achei assim um livro fenomenal. Muito bom. E eu realmente recomendo para quem deseja ler um clássico e um clássico muito bem escrito. E é isso, gente. Eu gostaria muito de que vocês compartilhassem essa opinião. Desculpa a fungação e a coisa, mas a renite meio que me atacou e me atacou bonito. E obrigada, assim, por ver o crescimento desse canal, porque, tipo, eu nunca esperava chegar a mais de 200 inscritos por aqui. Eu faço isso mais como uma forma de vencer essa timidez, vencer essa barreira que eu tenho de conversar com as pessoas. E é isso, assim, um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!